Gente amada, vamos abrir a palavra do Senhor, aproveitar que já estamos de pé. Romanos 13, 7. A pastora Luciana deu um anúncio aqui de um Siena preto, né? Estava disparando o alarme. Só procurar o pessoal aí que está cuidando e zelando por essa parte. Aqui é um lugar de milagres. Milagre a gente recebe e podemos recebê-lo todos os dias da nossa vida. Mas tem lugares que ele é propício. As situações que elas são propícias. Eu quero hoje pela manhã, nosso segundo culto aqui. Semana passada foi a ceia. Hoje é o nosso segundo culto. Estamos tomando todas as medidas. Né? Depois eu quero que tire uma foto de que todo mundo de máscara, todo mundo usando máscara, né? Só eu não vou usar agora porque eu vou falar, mas eu não estou pertinho de ninguém, certo? Álcool gel na entrada, distância que é solicitada, né? Distanciamento, enfim, ninguém está cumprimentando, né? É no cotovelo, é no pé, é no oi, no tchau, bom dia, assim, ok? Estamos tendo todos os cuidados que é exigido. Romanos 13, 7 diz assim: portanto, dai a cada um o que é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Outro texto está em 1 Pedro 2,17, diz assim: honrai ao rei, amai aos irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Podemos sentar, irmãos. Tá. Som. Nós lemos dois textos. Um que está em Romanos 13, verso 7, e outro que está em 1 Pedro 2,17. Os dois textos falam sobre um assunto, o mesmo assunto, que é sobre honra. Eu quero falar nessa manhã sobre o poder que tem a honra. É um tema bíblico, é um assunto da palavra de Deus, e é um assunto que muitos esquecem. Aliás, é um princípio a honra. Tanto que a Bíblia diz nos 10 mandamentos o seguinte: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem, e para que os teus dias sobre a face da terra se prolonguem. Então os dois textos falam sobre honra. Eu quero, nesta manhã, neste domingo, eu não sei vocês, mas eu estou gostando do culto de manhã. Eu estou gostando. Um dos fatores que eu percebo no culto de manhã é o seguinte: a gente vem com a palavra, a gente alimenta a palavra, a gente fica com ela durante o dia. Aí de noite, o culto de noite, a gente vai com ela, né? Depois eles dormem, no outro dia segue a vida, lida. Estou gostando do culto de manhã. Começamos porque não temos iluminação, fazer à noite. Mas eu estou gostando. Eu estou gostando. Eu quero compartilhar com vocês e ensinar um contraste sobre os textos que nós lemos, né, desses dois versículos. Eu quero ensinar vocês dois contrastes que eu encontro na Bíblia. Um está em Marcos capítulo 6, que logo depois de Jesus ter sido batizado, logo depois de Jesus foi batizado nas águas, foi para o deserto, foi batizado, né, cheio do Espírito Santo, ele começa o seu ministério. Jesus ele vai para a cidade dele, que é Nazaré. Ele se criou, onde desenvolveu, né, ficou jovem, adolescente, homem. E Jesus chegou lá e foi para a sinagoga. Naquela cidade de Nazaré, onde Jesus se criou, Piazito, cresceu, todo mundo conhecia ele. Sabia quem era Maria, sabia quem eram os 4 irmãos de Jesus e mais as irmãs de Jesus também. Só que essa cidade ouviu falar de Jesus
de tudo que ele fez numa outra cidade chamada Cafarnaum. Cafarnaum, Jesus fez muitos milagres, muitos milagres, curas, maravilhas, coisa extraordinária aconteceu em Cafarnaum. Aí agora Jesus vai para outra cidade, que é a cidade de infância dele. Já respondi também aqui, tá? É que alguém comentou na mídia que não está sendo obedecida a distância de 1,5 metro. Na realidade tem mais de 1,5 metro, tá? É que, como a forma a câmera mostra, de repente mostra um ângulo que parece que está perto, mas é só abrir, aqui vai, né, abre aqui, dá para ver que tem bem mais de 1,5 metro. A gente tem esse cuidado, irmãos, tem essa responsabilidade. É mais fácil você pegar o coronavírus lá no mercado, no trem, no ônibus, certo? Do que na igreja, tá? E nós estamos tendo esse cuidado, essa responsabilidade, tá? Se alguém quiser vir aqui fazer a fiscalização sem problema nenhum, tá? Nós estamos dentro do conforme. Então, meus amados, Jesus ele foi para Nazaré, para sua cidade. E diz assim, Marcos capítulo 6, verso 1 em diante. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhando seus discípulos. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? Escandalizavam-se nele. E Jesus dizia: não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e sua casa. E não pôde fazer nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Esse texto, mas é muito forte. É muito forte esse texto. Esse texto, assim, ele é algo tremendo, porque diz o seguinte, que Jesus não pôde fazer milagre nenhum ali. Gente, eu estou falando de Jesus, Filho de Deus, Todo-Poderoso, criou os céus, a terra, criou os mares, criou o universo. A Bíblia diz que ele não pôde fazer milagre ali, nenhum milagre ele conseguiu fazer. Ele não pôde. Por quê? Por que Jesus não conseguiu fazer milagre ali? Na outra cidade fez milagre. Naquela cidade Jesus não conseguiu fazer milagre, mas em Cafarnaum ele conseguiu fazer milagre. Em Betânia ele fez milagre. Em Jerusalém, cada cidade, aldeia, Jesus fazia e fez milagre. Mas ali em Nazaré, Jesus não conseguiu fazer milagre nenhum, diz o versículo 5. Então o texto diz, meus amados, que ele foi para a sua cidade, junto com os seus discípulos, ensinou na sinagoga, ficaram admirados, como que alguém da Galileia sabia tanto, e fizeram perguntas, fizeram 5 perguntas. Primeiro, de onde vem essa sabedoria? Como é que ele conseguiu fazer esses milagres lá em Cafarnaum? Foram 5 perguntas, dúvidas, perguntando, questionando. E o texto é enfático, diz assim, não pôde fazer ali nenhum milagre. Do que nós estamos falando, irmãos? Desprezaram Jesus, deram pouco caso sobre Jesus, desprezaram Jesus, não consideraram a Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Redentor, o nosso Salvador. A Bíblia diz, Jesus vai dizer depois o seguinte: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Parece, meus amados, aquelas igrejas em que o pastor que vai assumir a igreja, o novo pastor, é um pastor jovem, e ele encontra uma igreja
com muitos anciões, com muitos que são teologizados. E aí vem aquele novo pastor, novinho ainda, recém-casado, 20 e pouquinhos anos, é pastor da igreja, o novo pastor da igreja. E aquela turma mais velha, bem mais antiga da igreja, começa a ficar questionando: será que é muito piá? É muito novo para ser pastor nosso. É muito jovem. Só que aquele menino, ele é cheio de Deus, é cheio de graça, é cheio de temor ao Senhor. É um menino que chora quando ora e quando busca a presença de Deus. Ele chora, ele ora e Deus ouve. Só que ele encontra uma dificuldade, porque ninguém acredita nele, por causa da sua idade. Aliás, o apóstolo Paulo, ele escreve para Timóteo, que é um jovem pastor, diz o seguinte: ninguém despreza a tua mocidade, ninguém despreza pelo fato de ser jovem, ser moço, mas te torna um exemplo para essa gente, para esse povo. Exemplo no amor, exemplo na fé, exemplo na moderação. E aí eu lembro também o pastor Oswaldo Lobo, que teve um seminário de libertação, alguns meses atrás. A igreja do Bom Retiro fez um convite para ele pastorear. Só que ele era o pastor auxiliar da outra igreja, e viajando o Brasil, viajando o mundo, fica difícil para ele pastorear. Mas ele sentiu no coração realmente chamado para pastorear, e aquela igreja fez muitas insistência para ele ir lá pastorear, cuidar da igreja do Bom Retiro, a se dedicar para aquela igreja. E o povo ansiava, o povo esperava, o povo orava para que o pastor aceitasse. E o pastor Oswaldo, ele aceita o convite, vai pastorear aquela igreja. E a igreja que ansiava o seu pastor, seu novo pastor, aquela igreja foi avançando, foi crescendo, foi avançando, porque, meus amados, o povo honrou aquele o seu pastor. Então tem a situação do jovem pastor, e quando um pastor ele é desejado. E eu aprendo, meus amados, que tudo que eu honro, eu atraio para mim. O que eu desonro, eu espanto, e vai para longe, vai para distante, eu afugento. O pastor me procurou uma vez e disse: pastor Adalto, eu não sei o que eu faço. A minha igreja é toda a minha família, todos os meus familiares, e ninguém me reconhece como autoridade. Uma grande dificuldade. Eu disse para ele: olha, lê um livro que chama-se Lágrimas de um Sacerdote, vai te ajudar a entender um pouquinho melhor a situação. O texto que nós lemos, meus amados, diz que Jesus está voltando para Nazaré. Diz que Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns enfermos e doentes. Eu digo que esse texto ele é forte, porque Jesus, sendo rei, sendo Senhor, e fazendo muitos milagres, ali não pôde fazer. Por quê? Versículo 4 vai dizer que só em sua terra o profeta não tem honra. Outro texto que forma agora um contraste com esse está em Lucas capítulo 7, versículo 1, que fala de um centurião. O que é um centurião? Centúria, 100. Era um comandante que comandava 100 soldados romanos. Um centurião, ele tinha um servo, ficou muito doente. Ele estava para morrer, aquele servo dele. Ele amava muito aquele servo. E ele então envia alguns idosos dali do seu povoado e pede para que vão falar com Jesus, para Jesus curar o seu servo. E esses anciãos vão lá e dizem: olha, nós estamos aqui para pedir, pedido do centurião. Ele mesmo construiu para nós uma sinagoga. É um homem que ama a nossa nação, e ele está com um servo dele muito doente. Ele quer que tu cure. Se tu pode. E Jesus prontamente: eu vou. E ele mandou um recado dizendo o seguinte: olha, faz o seguinte, não vem na minha casa, porque a minha casa não é digna de que tua presença entre nela. A minha casa, eu não sou um homem digno. Inclusive até eu mesmo não fui falar contigo, porque eu não me acho digno de me apresentar perto de ti. Diz ele: mas faz o seguinte, eu sou um homem de autoridade, eu recebo a autoridade, eu cumpro a autoridade, mas eu também sou um homem de autoridade, e eu digo para o meu servo: vai, e ele vai. Eu digo para outro servo: vem, e ele vem. Então, Senhor, manda uma palavra tua, e uma palavra tua vai chegar e vai curar o meu servo. Meus amados, observa uma diferença. Em Nazaré, não aceitavam, não acreditavam,
Mas esse centurião, de uma maneira diferente, ele diz o seguinte: manda, faz o milagre à distância, porque tu pode. Ele sabia o poder que tinha em Jesus e que Jesus era capaz. Ele não fica questionando. E a Bíblia diz, meus amados, que exatamente na hora que Jesus liberou uma palavra, aquele servo foi curado. O servo do cinturão romano foi curado. Porque, meus amados, aquele homem honrou o Senhor Jesus, honrou o milagre, honrou a presença de Jesus. E o próprio Senhor Jesus depois vai dizer o seguinte: nem todo Israel eu achei um homem com tanta fé. E aí agora eu quero trazer e colocar, porque fé é honrar, fé é gerar honra, fé é produzir honra. Quando eu honro, eu estou colocando, eu estou praticando fé, eu estou exercendo fé. Esse homem, ele mandou dizer: não sou digno que entre na minha casa. Eu tenho um homem sob a minha autoridade, sob o meu comando. Eu digo vai, e ele vai, digo vem, e ele vem. Ele então diz: Senhor, uma palavra, o meu servo vai ficar curado. Meus amados, o que aconteceu? Ele reconheceu a autoridade de Jesus, ele honrou a autoridade do Senhor Jesus. A Bíblia vai falar esse texto em Lucas capítulo 7, conforme eu já descrevi para vocês. Agora analise comigo os dois casos. O primeiro, não houve milagre, porque não houve honra. O segundo, houve milagre, porque houve honra. Inclusive, milagre à distância. As duas situações, a diferença foi a honra. Em 1 Samuel capítulo 2, verso 30, Deus diz assim: honrarei os que me honrarem, mas os que me desprezarem, desprezarei. Segundo João, que é o capítulo único, diz assim, versículo 8: tenham cuidado, para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. João, o apóstolo, está dizendo o seguinte: que um trabalho pode ser destruído pela falta da honra, um trabalho pode desmoronar por falta da honra. É o que ele diz assim: não destrua o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. A recompensa da honra, meus amados, não se refere à recompensa lá na eternidade, de uma maneira escatológica nos últimos dias, quando Jesus vai voltar. A honra nós recebemos aqui, nessa vida, aqui em terra, enquanto vivemos. Tanto que é uma das premissas nos 10 mandamentos, a questão de honra. Que a Bíblia diz: para que te vá bem, honra. Para que as coisas melhorem para você, honra. Precisamos aprender, meus amados, esse ensinamento que vai levar a nossa vida a avançar, a ir bem, a melhorar cada vez mais. Aquilo que eu dou valor, aquilo que eu valorizo, isso é honra. Honra no original tem a ver com valorização. Honra tem a ver com valorização. Valorização, o valor que eu dou. O contrário da honra, a desonra, é desvalorização. Aquilo que eu valorizo, eu estou honrando. Aquilo que eu não valorizo, eu estou desonrando. Então, quando eu honro a minha esposa, eu a considero valiosa, eu a considero preciosa. Quando eu valorizo os meus pais, eu estou considerando eles valiosos, preciosos, eu estou honrando os meus pais. Quando você valoriza o seu chefe, você honra o seu chefe. É algo como que ouro, é algo como muito precioso. Honra, o que é respeito, é estima, e tudo tem a ver com a honra. A desonra tem a ver com o desrespeito. Desonrar é tratar de forma ordinária, de forma comum, é tratar de maneira vergonhosa e até humilhar, até xingar, até vaiar. A honra traz as bênçãos de Deus, a honra traz o agir de Deus. A Bíblia diz que quem trata um profeta na qualidade de profeta recebe o galardão de um profeta. É como eu honro, é o que eu recebo. O que eu honro, eu recebo sobre a minha vida. O que eu desonro, eu retiro de chegar e de receber e de viver na minha vida. Meus amados, nós somos uma sociedade
infelizmente, que não sabe honrar, que não é educada, ensinada a honrar. Tanto que a Bíblia tem que dizer: honra teu pai, honra tua mãe, honra os seus líderes, honrai uns aos outros também, a Bíblia diz. Honre os mais velhos. A cultura, meus amados, em que às vezes tira para algo pejorativo, para chacota, quando na realidade precisamos aprender a honrar. A cultura da honra vem de Deus. A cultura da desonra vem do inimigo. Mas precisa ser mudada essa cultura. E eu digo, como vai mudar? Através da igreja, porque a igreja é o sal da terra, a igreja é a luz do mundo. Começa conosco a mudança de mentalidade. A Bíblia diz: transformai o mundo pela renovação da vossa mente. E é na igreja que nós somos ensinados e conduzidos. A cultura, meu Deus, meus amados, de honra vem de Deus. Aí você vai olhar lá no livro de Gênesis, não é? Teve 3 filhos. Um filho desonra o pai. O pai bebeu demais, encheu a cara, estava bêbado. O seu filho, chamado Cão, a Bíblia diz que entrou na tenda do seu pai, entrou dentro da casa do pai dele, abriu a porta, e o velho estava lá, bêbado, nu. E a Bíblia diz que ele viu a nudez do seu pai. Depois foi falar para os seus irmãos: o pai está peladão lá e bêbado. Vamos lá ver a cara dele. Zombou, ridicularizou. A Bíblia diz que Sem e Jafé pegaram um cobertor e foram às costas. Foram de costas, tamparam o pai. Não viram a nudez do pai. Não viram. Quem agiu certo? Sem e Jafé. Cão fez a obra do cão mesmo. E a Bíblia diz que depois que Noé melhorou da bebedeira, amaldiçoou seu filho. Gerou uma maldição. E os cananitas se tornaram escravos dos seus irmãos depois. Viveram na miséria. Passaram grandes necessidades, porque foram amaldiçoados. Meus amados, o que fez Cão? Ele desprezou seu pai, ele desonrou seu pai. Um aluno, por exemplo, deve respeitar os seus professores. Mas hoje é o seguinte: quando um aluno respeita o professor, ele é um babaca. Problema de cultura. Quando um funcionário na empresa, ele honra o seu patrão, eu digo a cultura errada que nós vivemos. Ele é tido como puxa-saco. Mas ele está honrando o seu chefe. Ele está fazendo o meu trabalho. Nós vivemos num mundo deturpado, afundando-se cada vez mais e piorando cada vez mais. Os que aprendem a cultura da honra vão melhorando. E como pastor, eu quero que vocês melhorem cada dia mais. Cada dia mais. Que a gente possa evoluir melhorando pelas Escrituras, a nossa vida sendo delineada para melhorar cada dia mais. Então, a cultura da honra provém de Deus. Honra, meus amados, é o que? É valorização, é respeitar, é dar o devido valor, reconhecer algo como precioso, valioso. Já então a desonra, como falei, ela é o contrário, é desrespeito, é tratar algo, alguém com forma desprezível. Zombar. Aqui na igreja uma molecada, que eu digo moleque mesmo. Surgiu um papo aí, pegaram o meu nome, disseram assim: isso pode, Arnaldo? Tem, né? Pegaram e botaram assim: isso pode, Adalto? É desonra. Então, usando o nome do seu pastor para algo pejorativo. Ele vai bem? Nunca vai ir. Não sabe honrar a liderança e a autoridade espiritual que tem sobre a sua vida. Não sabem
o valor e a importância que tem a respeito da honra, porque não é ensinado. Mas onde é que se vai aprender? Na igreja que a gente vai aprender a cultura da honra. E a Bíblia tem e nos fala, meus amados, que para que a gente vá bem, a honra tem que estar diante de nós. A esposa, por exemplo, dizer para o marido, marido, o marido chega, eu trabalho, e trago dinheiro para vocês, mas não fez mais do que obrigação. Não, tem que dizer, Deus, muito obrigado pelo meu marido, esforçando, trabalhando, trazer recursos, comida para dentro de casa. Às vezes a esposa, trabalhando, arrumando, ajeitando as crianças, ajeitando a casa, o marido chega e dá uma discussão, Zé, eu faço a comida para vocês, e aí o marido, não faz mais do que obrigação. Não, irmãos, não é, tem que aprender a honrar o trabalho da esposa, a honrar o trabalho que é realizado dentro de casa. E eu digo, a gente aprende a desonra dentro de casa, os filhos aprendem a desonra onde? Em que ambiente? Dentro de casa. Então, meus amados, os filhos observam os pais, um desonrando ao outro, e vão ser desonradores na rua. A nossa cultura, meus amados, horrenda, horrível. A sociedade vai criando cada vez mais pessoas que não sabem honrar. A cultura da honra foi banida. Mas em nome de Jesus, através da igreja, a cultura da honra será restaurada. Vocês querem ver uma coisa? Como a desonra, a desgraça. 2014 teve a Copa do Mundo. Toda a Copa no país, o presidente tem uma fala. O presidente dá um discurso. Aqui no Brasil, 2014, o presidente era Dilma. Eu estou falando de política. Quando ela pegou o microfone, todos que estavam no estádio começaram a vaiar, com xingamento. E a Bíblia diz o seguinte: honra o rei, honra a autoridade. Nunca na história, nenhum país fez isso com o seu presidente, ou seu chefe de estado, nunca. E aí vocês vão ver o seguinte, a vergonha que foi o Brasil tomar de 7-1, se tornou inesquecível, mas desonraram uma pessoa de autoridade. Importa se eu gosto do governo dele ou não gosto, do partido, da ideologia, importa. É a autoridade da nossa nação. E tem que ser honrado. Precisa ser honrado. Aí nós vamos ver o filho de Noé, o pai estava bêbado. E daí que está bêbado, e daí que está errado. Eu vou fazer a minha parte honrando. É que a gente se desculpa porque a pessoa está errada, e daí a Bíblia diz, orem pelas autoridades de vocês. Temos que orar. Eu não gostei. Fez uma coisa errada, desviou, roubou, contratou quem não importa. O problema é dele, eu vou orar por ele. Porque se ele ir bem, a minha nação vai bem e nós vamos bem. Precisamos, meus amados, entender o princípio da bênção, que é honrar. Essa cultura, meus amados, através da igreja, vai mudar em nome de Jesus. Precisamos entender dessa importância, meus amados. Se nós olharmos, por exemplo, para Davi. Davi tinha um chefe, que era o rei Saul. O rei Saul estava em pecado. Começou a buscar necromante, que a Bíblia condena, a necromancia. Os adivinhos, que a Bíblia também condena. Se tornou um assassino, um homem cruel. E chegou um momento que Davi tinha a espada na mão para matar Saul, e ele não matou.
Por quê? Ele disse o seguinte: eu tocaria no ungido de Deus? E ele não tocou. Ele honrou o seu rei. Diz ele: meu senhor, quem sou eu para que tu coloque um exército inteiro para me perseguir e me matar? Eu sou uma pulga. Eu não passo de uma pulga. O que o senhor está procurando? Uma pulga em Israel? Ele honrou o seu rei. Ele trabalhou pelo seu rei. Ele se esforçou pelo seu rei. E aí Deus abençoa Davi e coloca Davi lá em cima. Porque é alguém que sabe honrar. Já em casa do seu pai, o seu pai diz: meu filho, vai fazer isso, leva lá queijo para os teus irmãos, leva pão lá para os teus irmãos. Ele obedece o seu pai. Deus honra ele. Deus o honra. Quem honra é honrado por Deus. Ok? A Bíblia diz que, inclusive, Saul estava até com espírito maligno. Gente, espírito maligno. A Bíblia diz que Davi, o rei Saul, ele ficou com espírito possesso. Ele ficou possesso por um espírito maligno. E mesmo assim, Davi honra o cara. Como é que não vai bem? Ele cuida de um princípio dos maiores que tem na Bíblia, que é o princípio da honra. As maneiras e formas de desonrar, ok? Tem uma maneira de desonrar, assim, chamado falta de compromisso. Falta de compromisso. Quando nós não temos compromisso, meus amados, nós estamos mostrando desonra. Falta de compromisso com a família é desonrar. Falta de compromisso com o trabalho é desonrar. E Jesus diz o seguinte: qualquer que der um copo de água, para um dos membros, vai receber galardão. Por quê? Dar o copo de água é uma maneira também de socorrer e ajudar. Não quero ajudar, não ajudo com um centavo, não ajudo com nada. É uma maneira de desonrar. Agora, quando eu estendo a mão, eu ajudo, eu estou honrando. Há pessoas que dizem o seguinte: eu honro a Deus, não aos homens. Queridão, vamos aprender o seguinte: não tem como, não existe como eu honrar a Deus sem eu passar pelo princípio de aprender a honrar homens. Aí Deus coloca homens exatamente para a gente honrar, começar a honrar em casa, pai e mãe, no trabalho, na escola, em tudo. Nós precisamos aprender, meus amados, ok? Então essa é uma frase mais comum das pessoas que não entra na cultura da honra. Quando dizem: eu temo a Deus, mas não aos homens. Se alguém quer honrar a Deus, deve saber que primeiro deve honrar os seus servos. A Bíblia diz o seguinte, Hebreus 13:17: obedeçam seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar conta. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles não seja um peso, mas sim proveitoso. Meus amados, a desonra tem a desonra sutil. O que é uma desonra sutil? Existe a desonra escancarada, mas existe a prática da desonra que é sutil. São aqueles que se importam um pouco, ou quase nada, quando o líder solicita algo. Dentro do aprisco, o líder pediu uma coisa e a pessoa não fez. É uma maneira de desonrar. O líder marcou uma reunião e eles não foram. Desonra. Quem vai na reunião está honrando. O líder mandou uma mensagem: gente, assim, às 5 da tarde nós vamos reunir aqui, decidir uma coisa do nosso aprisco. Os que vão estão honrando. Os que não vão porque não querem, não é porque não estão trabalhando, ou estão em outra atividade, mas só o fato seguinte: mostrar, estou honrando. Quando eu obedeço, eu estou honrando. Quando eu não obedeço, eu não estou honrando. Então, meus amados, aqueles que pouco se importam, aqueles que pouco se interessam, aqueles que fazem pouco caso do pedido do seu líder, por exemplo, marcou reunião, pelo menos o seguinte, pegou ele e disse: olha, eu não vou poder, porque eu estou resolvendo numa situação assim, pronto, já justificou, já mostrou, certo? Já mostrou o interesse e o desejo, já está honrando de alguma maneira,
pelo fato somente de justificar, mas nem sequer deu justificativa por que não foi, ou por que não pôde ir, por que não pôde estar naquela reunião marcada. Então, quando, por exemplo, o líder, o pastor, faz um convite, os que estão honrando. Quando o pastor faz uma convocação, o líder do aprisco está fazendo uma convocação, certo? Quando a gente vai, nós estamos honrando. Então, uma coisa impressionante, irmãos, é que alguns, às vezes, de alguma maneira, até ficam dispersos na reunião, não estão atentos, não estão comendo, não estão se alimentando da palavra. A gente até pega o celular para atualizar as mídias, para jogar, bem na hora do culto, bem na hora da reunião. Está desprezando, não está honrando a palavra que foi liberada. Meus amados, o louvor, na hora do louvor, o pessoal ensaiou, preparou, está tentando dentro dos limites fazer o melhor. Nós estamos tentando fazer o melhor com o pouco que nós temos com o nosso som, mas é uma dedicação. Ontem o pessoal esteve aqui trabalhando, mutirão, limpando, ajeitando, arrumando, organizando as cadeiras, ajeitando tudo direitinho, ensaiando, preparando. Aí chega na hora do louvor, pessoas que se entregam no louvor, na adoração, louvam mesmo. Aí se na hora do louvor eu estiver disperso, viajando, eu não estou louvando, eu não estou honrando aquele ambiente de glória de Deus, da manifestação de Deus. Meus amados, por exemplo, está o pregador falando, e alguém conversando ali com o outro, no meio da reunião, de alguma maneira é uma desonra. Nós não honramos. A minha esposa, por exemplo, lá em casa, ela faz o almoço, prepara tudo e chama a gente. Gente, vou almoçar. E a gente fica meio que se enrolando lá em casa. Fazendo uma coisa, terminando o trabalho. Mas coitada, fez o almoço, serviu a mesa, botou. E a gente fica lá, de alguma maneira, a gente acaba desonrando o trabalho que fez. Ou fez um almoço com tanto amor e carinho. Eu não quero comer, eu não quero comer. Puxa vida, por que eu não quero? Estou doente? Não estou doente, estou indo comer. Eu estou honrando aquele esforço realizado que foi feito para o meu bem, que foi construído para o meu bem. Então, meus amados, nós precisamos saber honrar a casa de Deus. A Bíblia diz em Eclesiastes 5, honra, diz ele, guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Honrar o lugar que está. Hoje aqui está precário ainda, estamos arrumando, cada vez uma construção, graças a Deus já chegou os tubos ali que vai descer a descida das águas, porque se chover aqui, lava aqui dentro, né? Vem toda a água aqui para dentro. Estamos amando, cada semana, meus amados, nós estamos melhorando. Cada semana nós estamos arrumando mais uma coisa, ok? Mas nós precisamos, amados, nós precisamos aprender a viver dentro da cultura da honra. E eu digo por quê? Vou dar para vocês algumas coisas que a honra produz. Primeiro, honra produz milagre. Marcos capítulo 6, verso 5 diz, e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes. Jesus não pôde, porque não foi honrado. Quando a gente honra, nós atraímos milagre, nós geramos milagre sobre a nossa vida. Pastor Aloísio Silva, ele tem uma mensagem dessa também, semelhante sobre honra, e ele diz o seguinte, que ele era convidado para pregar numa igreja, lá para o lado do Amazonas, região do Amazonas, e era muito interessante o seguinte, aquela igreja esperava tanto ele que era um pregador, com uma agenda super cheia e difícil de conseguir uma agenda com ele, mas o povo criava tanta expectativa com a chegada dele, tanta, que ele conseguia, naquela igreja ele fazia, que nem na igreja dele, nenhuma igreja no Brasil, ele conseguia. Irmãos, ele chegava lá, as pessoas começavam a receber cura, milagres começavam a acontecer quando ele orava, porque o povo recebia ele com tanta honra, com tanto desejo de ouvi-lo, com tanto desejo de receber, que o povo recebia muito, muito. Agora outras igrejas ele apenas pregava, não acontecia nada, mas a diferença, dizia ele assim, aqui era realmente a questão da honra. A desonra com Jesus, por exemplo, em Marcos capítulo 6,
Perguntavam: não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. E Jesus lhe disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não tem milagre. Eles ouviram dos milagres que aconteceu em Cafarnaum, mas não aconteceu nenhum em Nazaré, porque o povo tratou Jesus de forma comum. Segunda coisa, bênção. Honra produz libertação. A Bíblia diz que uma mulher, sírio-fenícia, uma mulher grega, chegou para Jesus, pedindo que Jesus curasse a sua filha, que estava terrivelmente endemoniada. E Jesus disse o seguinte: não é bom tirar o pão da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos. Jesus chamou a mulher de cachorrinho? Sim. A mulher foi desprezada? Foi. Mas a mulher deu uma palavra para o Senhor Jesus, o seguinte: Senhor, mas os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa. Essa migalha serve para mim. Com migalha eu vou ser muito abençoada, minha filha vai ser restaurada. Ela honrou Jesus. Ela gerou, ela produziu honra para o Senhor Jesus. E a sua filha foi totalmente liberta. E a segunda vez que Jesus disse o seguinte: nunca encontrei em Israel fé que nem dessa mulher. Tanto o centurião quanto essa mulher não eram de Israel, eram fora de Israel. Honraram e foram recebidos. Para encerrar, honra produz salvação. Observa comigo que em Lucas capítulo 23, verso 39, você anota e lê em casa. Jesus foi crucificado. Todos que passavam por ali, a Bíblia diz que zombavam de Jesus. Todos que passavam por ali, Jesus crucificado num lugar muito público, na avenida de entrada da cidade, e todos passavam ali, olhavam, observavam Jesus ali, ridicularizavam, zombavam. Jesus na cruz, sofrendo na cruz. Os ladrões que estavam ali também, por causa dos seus crimes, os malfeitores que estavam ali. Um deles zombava de Jesus também. Mas teve um que disse o seguinte para o outro: disse, nem sequer tu teme a Deus. Nós estamos aqui por causa dos crimes que nós praticamos. Mas esse, Jesus, ele não praticou mal nenhum. E ele vira-se para Jesus na cruz e diz: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrar no teu reino. Ele estava honrando Jesus, dizendo: Senhor, eu acredito em ti, eu sei que tu é o Messias, eu sei que tu tem um reino, então lembra de mim. Houve salvação, porque ele honrou. Jesus, amados, que foi insultado por todos, mas agora Jesus está ali, sendo honrado por aquele homem. Jesus está salvando aquele homem. Jesus salva aquele que honra. A Bíblia diz em 1 Samuel 2,30: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. A desonra, amados, impede de nós vivermos o sobrenatural que Deus tem sobre a nossa vida. Há bênçãos que não chegaram ainda e nem vão chegar enquanto na nossa vida nós não aprendermos a cultura da honra. Eu quero nesta manhã, de arrependimento, nós pedirmos perdão a Deus por todas as vezes que nós deixamos de desonrar, quando nós temos que aprender a honrar. Nós saímos desse culto não com mais uma mensagem que nós ouvimos, mas que vamos sair daqui aprendendo um princípio que ele é fabuloso, é fantástico, e que nos abençoa e que abre caminhos. Pode parecer tão simples, mas para mim não. Eu fui visitar a minha mãe em Palmares do Sul alguns meses atrás. Eu digo, vou passar no cemitério para dar uma olhada no túmulo do meu pai, como é que está. Aí eu olhei, irmãos, eu fiquei com vergonha. Tinha mata, caiu os letreiros, caiu tudo. Eu digo, Jesus, não pode ser. É o túmulo do meu pai. É alguma coisa em memória. Falei com a minha irmã, conversei com eles, olha, temos que arrumar isso aí, não dá. Então o Tiago estava junto. Eu disse para ele assim, filho, quando o pai morrer,
Cuida para que não fique assim que nem está isso aqui, ó. Eu fui lá, irmãos, essa semana agora, graças a Deus, semana passada, uma marmoraria foi lá, paguei, certo? Arrumei para ficar bem bonito, ficar maravilhoso. E Deus me abençoou com uma bênção tão grande, tão grande, tão grande. Um princípio de honra. Tem coisas que não vão acontecer sobre a nossa vida, de milagre sobrenatural, se nós não aprendermos o quesito da honra. As bênçãos chegam através da honra. Assim foi com Cafarnaum, honrou Jesus. Outras cidades, Nazaré não recebeu. Que nós vamos receber, porque Deus tem muito para nos dar. Amém? Deus tem muito para dar para nós. Amém? Vamos ficar em pé. E eu quero chamar aqui a minha família. Quero chamar a minha esposa, passar aqui na frente. Quero chamar o Tiago, quero chamar a Letícia também. Porque eu quero, irmãos, publicamente agradecer a Deus pela vida da minha família. Agradecer a Deus pela vida da minha esposa. Ela não é apenas esposa do pastor. E alguém que Deus tem dado graça, unção, sabedoria. Tem me ajudado a crescer. Tem ajudado a mim e meus filhos. Eu quero prestar, nessa manhã, que a mensagem é sobre honra, eu quero honrar minha família. Honrar a vida do meu filho Tiago, nunca no ministério gerou um escândalo. Pela vida da Letícia também, conduta que, graças a Deus, tem sido exemplar. Há muitos dias, pastor, eu olho para a sua família e eu vejo a sua igreja. Então eu quero honrar minha família e dizer assim: meus filhos, minha esposa, muito obrigado pela vida de vocês. Passem aqui, quero orar a Deus, fazer essa oração. Eu quero dizer a Deus muito obrigado pela esposa que tenho. Eu quero agradecer a Deus pelos filhos que Deus nos tem dado. Tem a Bruna, está casada, né, mora em outra cidade. Mas eu tenho muito a agradecer a Deus pela família que Deus me tem dado. E eu quero de uma maneira pública dizer, minha esposa, muito obrigado por tudo. Tu não é metade do meu ministério, é muito mais. Tem uma expressão que diz: atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Eu digo, não, atrás não, do lado. Do lado. Chegamos onde chegamos porque minha família tem estado do meu lado. Meu ministério não é sozinho. Meu ministério é junto com a minha esposa. Eu quero nessa manhã agradecer a Deus. Eu quero que nessa manhã nós, não apenas fazendo uma reflexão, mas também pedindo de arrependimento daquilo que nós falhamos em honrar. E aprendemos que isso, meus amados, é um princípio de Deus, e princípios não se quebram. Leis podem mudar e alterar, princípios não. Princípios são eternos. Princípios nos guardam e nos protegem. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, a Tua palavra, meu Deus, é verdadeira. Passaram os céus e a terra, e a Tua palavra não há de passar. Oramos, Pai, nesta manhã, primeiramente, pedindo perdão quando falhamos em honrar, Pai, quem deveríamos honrar. Meu Deus, pedimos hoje perdão, Pai. Queremos entrar em arrependimento, Pai, quando nós desonramos, quando nós não valorizamos, quando nós, meu Deus, não prezamos como tem que ser prezado. Eu quero, meu Deus, também, em nome de Jesus, diante dos Teus anjos, diante, meu Deus, dos céus, entre céus e a terra, Senhor, na Tua presença, diante da igreja, Pai, te agradecer pela minha esposa, Tua serva, meu Deus, que o Senhor tem levantado para me abençoar, para abençoar a vida da igreja, para ser, meu Deus, uma mulher muito usada pelo Senhor, e que não tem, meu Deus, nenhuma falha no seu caráter. Obrigado, meu Deus, pela minha família. Muito obrigado pelos meus filhos, Pai. Muitas vezes, para alguns pastores, os filhos são uma dor de cabeça. Muito obrigado pela vida do Tiago, Senhor, pelo coração que ele tem no reino, na Tua obra, pela vida, meu Deus, no Teu reino e na Tua obra, Pai. Obrigado pela vida da Letícia, meu Deus, que tem o coração no Teu reino, tem o coração na Tua obra. Obrigado pela família, Senhor, que o Senhor tem me dado.
Muito obrigado, meu Deus, pela família que é um presente concedido pelo Senhor. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Como igreja, quero te agradecer pela família, Senhor. Meu Deus, nesse início de trabalho aqui, nessa nossa base nova, Senhor, novo trabalho aqui no Rio dos Sinos, eu quero, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, manifestar agradecendo o teu amor, a tua bondade, a tua graça, a tua fidelidade. Ajuda, meu Deus, em nome de Jesus, a aprendermos sempre. O princípio da honra, meu Deus, vai diante de nós. E a honra, meu Deus, vai abrindo-nos porta, vai trazendo bênção, vai gerando bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Que a partir de hoje a nossa vida possa caminhar melhor. Amém?